Então agora vamos, nesta videoaula, codificar a ação salvar do form alterar senha. Então, clique duplo na lista de ações, clique duplo na ação salvar, e aí nós temos alguns testes a fazer antes de executar o comando update propriamente dito. O primeiro teste que nós vamos fazer é verificar se o conteúdo da propriedade test do edit senha 1, se ele tem 6 posições, porque a senha tem que ter 6 posições, podem ser letras, números, mas 6 posições. Bom, então vamos fazer o seguinte, lá no código C, então nós temos que pegar o edit senha 1 na sua propriedade test, senha 1 na sua propriedade test, e aí nós temos que verificar se, por meio da função length, o que a função length faz? Ela recebe uma string e retorna, a função retorna o tamanho dessa string, o número de posições que ela tem. Então, se length de senha1.txt for diferente de 6, nós vamos encaminhar uma mensagem para o usuário e, em seguida, abortar a execução da procedure ação salvar senha. Então, por meio de um show message, a senha deve ter obrigatoriamente 6 posições. E, em seguida, exit. Bom, antes de dar o exit, nós podemos fazer o seguinte, posicionar o cursor, focar no objeto. Então, edit senha1 setFocus. Esse comando vai fazer com que, ao sairmos da procedure, o cursor fique piscando lá no edit senha1. E aí, como o conteúdo, a verificação para o senha 2 basicamente é a mesma, nós vamos copiar e colar. Se o tamanho do edit senha 2.txt foi diferente de 6, a senha deve ter obrigatoriamente 6 posições, e aí edit senha 2.setFocus. A próxima comparação é se o que o usuário digitou no primeiro edit é igual ao que o usuário digitou no segundo edit. Então, se o edit senha1.txt for diferente do edit senha2.txt, significa que as senhas digitadas não coincidem. Então, then, vamos dar aqui um begin end, show message, senhas diferentes, digite-as novamente, e aí nós vamos fazer o seguinte, o edit senha1.txt recebe nulo, poderíamos fazer isso também .clear, ele vai limpar o conteúdo da propriedade txt, o edit senha2.clear, e aí nós vamos focar no edit senha1.set focus e, por fim, o exit. Então, nós já fizemos praticamente todos os testes que envolve aqui a parte do usuário. Se os dois objetos, se os dois edits têm exatamente 6 posições digitadas e, em seguida, se o que foi digitado no edit senha 1 coincide com o que foi digitado no edit senha 2. Vamos aqui alterar a propriedade ShareCase do edit senha 1 para uppercase, para que os caracteres, as letras digitadas fiquem em caixa alta. A mesma coisa no edit senha 2.
E vamos fazer com que o form alterar, quando ele for apresentado, ele seja apresentado no centro do desktop ou no Main Form Center, centralizado de acordo com o form principal. Vamos testar a nossa aplicação. Acessar, usuários, alterar senha. Então, esse foi o resultado do position, que nós acabamos de alterar para Main Form Center. Se eu digitar 2 aqui, deu clique no salvar, a senha deve ter obrigatoriamente 6 posições, e note que mesmo que eu estivesse com o foco aqui no Edit senha 2, o foco volta para Edit senha 1. Então vamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 posições, redigite a nova senha, salvar, a senha tem que ter obrigatoriamente 6 posições, o foco aqui, 1, 2, 3, 4, 1, 2, senhas diferentes, digite-as novamente, os 2 edits foram limpados, né? O evento clear e o foco foi colocado em senha 1. Então, nas próximas etapas, o que nós vamos fazer? Nós vamos, desde que os edits tenham sido preenchidos corretamente, nós vamos verificar lá no banco de dados se a senha que o usuário está tentando atribuir, se ela já existe, né? Então, na tabela usuário, se o campo senha já está sendo utilizado, se aquele valor já está sendo utilizado por algum usuário. Mas, para continuar, nós vamos parar por aqui e retornar na próxima videoaula. Então, até a próxima.